Galera, aqui é o Hora Cartoon, trazendo pra vocês a review do episódio mais esperado e até agora por unanimidade o episódio mais incrível e cheio de coisas importantes na história da série, o especial de 1 hora, mais especificamente 44 minutos de puro episódio do Change Your Mind, ou mais conhecido por Battle of the Heart and Mind, que nós achávamos que esse era o título gigante do episódio, mas era apenas o nome do evento, o nome mesmo é Change Your Mind. Eu não tenho nem ideia de quanto tempo vai ter esse vídeo. Com certeza muito tempo mesmo, que eu estou gravando agora de 5 da madrugada para quando for, sei lá, umas 8 da manhã, vocês já terem a review de primeira mão. Enfim, peguem a pipoca, o café da manhã ou sei lá, o almoço e se preparem para a maior review da história do canal. Change Your Mind, ou Mude Sua Mente, começa no mesmo lugar onde terminou o escapismo, na torre em que Stevonnie foi jogada após se fundir na frente de todo mundo. Agora numa manhã bem clara em que ele olha pela janela e lembra que está preso. Logo em seguida chega Blue Diamond no quarto falando sobre o que a Pink fez, uma cena como aquela. Steven tenta se justificar falando que eles só estavam dançando e não fazendo uma cena. Nessa hora olhando em volta no quarto e vendo que a Connie simplesmente sumiu. Quando Steven pergunta sobre a Connie, Blue Diamond simplesmente ignora e fala sobre o que a Pink fez, querendo ficar com aqueles seres orgânicos da colônia cianita. Por esse papo bem aleatório e a Connie não estar mais lá, já podemos deduzir que se trata mais uma vez de um sonho do Steven sobre o passado da Pink Diamond. Em algum outro momento em que ela ficou trancada na torre. Blue continua falando que ela deixou Pink ficar com esses bichinhos, que agora que a Pink os soltou no salão de baile, eles estão por aí correndo pelos corredores atrás das pérolas. Até que um deles aparece no pescoço dela, um tipo de centopeia alienígena bem fofinha que dá pra entender o porquê que a Pink gostou deles. Blue fala que a White está muito triste com ela, e que se continuar assim, ele irá tomar a sua pérola. E Diamante Rosa concorda, agora literalmente sendo a Diamante Rosa no sonho. E ao deixar uma lágrima cair no chão, Steven percebe que se transformou nela e passa a viver o desastre no baile com todas as suas amigas sendo pufadas. Daí ele vê as mãos das 3 diamantes como no momento em que causaram dano das diamantes no planeta Terra, mas apontando para ele, e a sua aparência começa a oscilar sem parar entre Steven, Rose e Pink, Steven, Rose e Pink. Aparecem os olhos enormes da White e Steven acorda do sonho. Acho que o sonho no geral serviu para mostrar que Steven ainda tem dúvidas quanto à sua identidade, sobre ele ser ele, a Pink Diamond ou sua mãe. Mostra também que ele tem um certo medo das diamantes e acabou nos confirmando o porquê da Pink Pearl estar sob o controle da White. Diamante Rosa descumpriu tantas regras e aborreceu tanto a White que como castigo ela tomou dela a sua pérola original. Ao acordar, Steven vê que Connie está lá com ele e eles continuam trancados na torre. Logo em seguida com o Blue Diamond chegando e repetindo as mesmas coisas que ela disse no sonho. Então Steven faz um trocadilho com Déjà Vu e Déjà Blue. E antes que ele possa falar, Connie tenta explicar para a Blue que eles só estavam dançando no baile e não queriam causar nenhum problema. Não que Diamante Azul vá dar ouvidos a um humano, mas Connie já ficou de castigo várias vezes como qualquer criança, não que as diamantes saibam o que é castigo. Steven pede para que Blue tire eles de lá porque senão vão acabar morrendo de fome, coisa que ela acha que é mais um problema inventado por ela para fazê-la ceder e deixar Pink sair. Mas Blue diz que ela só sairá de lá quando se desculpar por se fundir no baile. E para a surpresa de todo mundo, Steven simplesmente bate o pé e diz que não irá pedir desculpas. Porque ele não tem o que desculpar. Fala que ele e Connie se fundem o tempo todo e isso para ele é completamente normal. Assim como as Crystal Gems também. Porém Blue Diamond acha que o tempo que ela ficou na Terra arruinou seu senso de certo e errado. E que ela voltou pior do que nunca. Mas Steven continua se impondo, agora dizendo que talvez Pink Diamond tenha achado certo ser presa na torre quando ela errava, só que ele, Steven, não acha isso. As Crystal Gems entendem ele ser Steven e apoiam completamente ele e a Connie, o que é completamente normal, mas Blue não concorda atacando Steven com uma esfera de energia. Então ele pergunta pra ela quantas vezes ela e as outras diamantes trancaram a Pink ali dentro e quantas vezes ela tinha feito ela chorar, o que atinge em cheio o emocional da Blue. Fazendo pensar no ponto de vista da Pink e entender o porquê dela ter fugido, percebendo que ela estava agindo do mesmo jeito que a fez fugir. Ela admite que achou que Pink tivesse falhado com o seu mundo, mas vendo agora que ela é muito feliz na Terra e com seus amigos, talvez o seu mundo que tenha falhado com ela, decidindo agora que irá recuperar as Crystal Gems com eles e ajudá-los a voltar para a Terra. Foi bem tocante que a Blue desistiu de reajustar a hierarquia diamante só para que a Diamante Rosa pudesse ser realmente feliz. Percebendo que não adianta castigá-la por coisas que ela tem ideologias diferentes e preferindo deixá-la livre e feliz do que próxima e infeliz, bem como uma boa mãe faria. Voltando para o quarto da Pink, Blue tira Steven e Connie do seu cabelo e eles atacam as comidas que tinham na mochila do Steven como se nunca tivessem comido na vida, assustando um pouco ela e as Peeble. Daí eles põem as suas roupas normais, se despedem das Peeble Gems e se preparam para salvar as outras.
Mais uma vez escondidos no cabelo da Blue, ela vai direto ao que parece ser o quarto da Yellow. E assim que entram, várias luzes amarelas vão iluminando o quarto e mostrando inúmeras bolhas amarelas com gems defeituosas dentro delas. Até que chegamos na bolha que tem as 4 pedras das nossas Crystal Gems, bem acima da cabeça da Yellow, que olha friamente para eles e pergunta o que estão fazendo, depois fazendo a mesma pergunta para Blue, mandando ela levar a Pink de volta para a torre. E Blue corrige dizendo que ela prefere ser chamada de Steven. Daí Yellow fica furiosa por ela continuar distorcendo as regras para ela, porque ela e elas deveriam dar exemplo. Mudando a regra para ela, elas teriam que mudar para todo mundo. E Connie interrompe dizendo que talvez elas devessem fazer isso mesmo, com Yellow fuzilando ela com o olhar. Ela pede mais uma vez para que Blue os leve de volta para a torre, mas ela se recusa. E quando Yellow diz que fará ela mesma, Blue dá um tapa na mão dela para defendê-los, seguido de um ataque direto na Yellow, o que deixa ela ainda mais furiosa e sem palavras. Enquanto as duas brigavam, Steven e Connie correm para pegar a bolha das Crystal Gems. Quando conseguem, Yellow tenta pegar os dois, mas Steven se protege com uma bolha. Com Yellow se dirigindo a Blue falando que quando a Pink foi despedaçada e quando ela as abandonou, ela era a única que estava lá para a Blue, e agora ela usa os seus poderes contra ela, a deixando ainda mais furiosa e jogando a Blue contra a parede do quarto, caindo elas, Steven e Connie, num ponto junto com as pedras das Crystal Gems. Assim que estoura a bolha amarela, Steven esperava que as Crystal Gems fossem se reformar na hora, mas nenhuma delas parece estar na hora certa. Voltando para a luta, Yellow pergunta a Blue se ela teria coragem de machucar uma Irmã Diamante, e ela rebate perguntando se elas nunca machucaram a Pink, que sofreu em silêncio por elas assim como as Gems sofrem, assim como ela mesma sofre, e assim como a Blue sabe que Yellow também sofre. Após parecer meio impactada com essa colocação, Yellow usa seus poderes elétricos de pufar na Blue, que não estoura, mas mostra que aquilo realmente a machuca e a deixa sem movimentos. Por isso Steven usa seu escudo e corta o ataque da Yellow, dizendo que ela não precisa fazer aquilo. Mas ela discorda, pois é aquilo que a White Diamond espera delas, desde as gems mais insignificantes até as gems mais importantes. Todos devem fazer sacrifícios para manter o império perfeito que elas criaram, mas Steven a questiona se tudo aquilo parece perfeito para ela. E essa frase foi como uma martelada na cabeça dela. Steven cita a famosa frase do começo do desenho que o seu pai fala: se o porco inteiro fosse perfeito, não haveria cachorro quente. Algo que obviamente a Yellow não entende, já que nem nós mesmos entendíamos. Então ele explica que se tentarem deixar o império perfeito acabando com tudo que ela considera um falho, também irá acabar com tudo que as deixa felizes, como a Pink no caso. E ouvindo isso, Yellow se ajoelha e pede para que a Blue pare de usar os seus poderes nela, já que Yellow está realmente chorando dessa vez, mas Blue não está fazendo nada. Ela só levanta e deita a cabeça da Yellow no seu colo. Steven e Connie voltam para o que estavam fazendo e apanham as Gems para fugirem, dessa vez com o apoio de Yellow e Blue para escaparem antes que a White descubra. Também é explicado o porquê de nenhuma das Crystal Gems ter voltado ainda. Um ataque direto da Yellow faz com que elas naturalmente fiquem um bom tempo sem se regenerar. Enquanto correm para a nave Pernas, Connie pensa se eles conseguirão arrumar outro jeito de curar as Gems corrompidas, já que estão fugidos sem falar com a White, mas no momento eles não têm tempo para pensar nisso. E ao chegarem na nave Pernas, um segundo antes deles entrarem, a White Pearl surge do nada falando pela White que eles não vão a lugar nenhum. Nesse momento vemos ao vivo em cores o Mecha Diamond Zord se montando na nossa frente, com White acoplando a sua nave nas pernas da Pink e ficando no controle das duas. Diante dessa coisa extremamente gigante, White grita para elas voltarem para os seus quartos, enquanto Steven suplica para as Gems que voltem logo porque eles estão em um perigo descomunal. Então surgem 2 estrelas lá no céu, mais uma vez para nossa surpresa, eram as naves braço de Yellow e Blue rudemente consertadas. Steven até achava que tinham sido as duas que estavam dando uma mãozinha, mas elas não tinham nada a ver com isso. Depois de alguns golpes e socos, as naves lançam o Mecha Diamond Zord para longe, o nocauteando por enquanto, e agora vemos as responsáveis por isso. Saindo da nave amarela vemos a Bismuth falando que sempre quis derrubar alguém da Elite, e da nave azul saem as mais novas reformadas Crystal Gems da Terra. Peridot com a sua nova roupa com 3 estrelas e um visor bem maior que o anterior, e Lápis Lazuli, com um estilo bem diferente agora usando uma calça amarrada com cordão, um top com uma estrela nele e sandálias. Sem contar que agora a Peridot virou Super Choque e está voando com uma tampa de lata de lixo. Não deu muito tempo de comemoração até a White Pearl surgir de novo ameaçando todos que estão tendo uma conduta indevida que irão se entender com a White. E nesse meio tempo Yellow e Blue pedem para que ele pegue uma das naves braço e volte para a Terra enquanto elas distraem a White. Elas entendem agora que esse jeito de viver deve ter sido uma tortura para ela, e querem que ela vá enquanto o Mecha não se levanta outra vez. Só que Steven não quer ir. Pink fugiu delas, sua mãe Rose Quartz começou uma guerra contra elas, só que ele não quer fugir nem lutar, apenas conversar. Eles queriam tanto a atenção da White Diamond, bom, agora eles têm 102% da atenção dela.
Connie também fala que a mãe dela tinha tantas regras e restrições que a faziam se sentir mal, e depois de uma conversa elas estão muito melhor agora, aconselhando elas a mostrarem o quão o jeito da White tratá-las as deixa triste para que ela possa mudar. A partir daí, Yellow e Blue retomam o controle das suas naves braço, pedem para que Steven controle as pernas por um momento e elas acoplam deixando o Mecha Diamond completo. Então usam as mãos para levantar todos até perto da cabeça para poder falar com a White. Steven começa com o fato de que muitas Gens estão magoadas, inclusive Yellow e Blue, que tem várias coisas para falar a ela, e mesmo com muito medo, elas começam a desabafar. Yellow Diamond conquistou inúmeras colônias e fez tudo o que ela mandou perfeitamente, mas a pressão toda que ela coloca em todos, inclusive nelas, não é nem um pouco boa e atinge negativamente elas. Blue lembra que elas costumavam ser próximas e lembra das coisas bobas que Pink fazia sem motivo, que no fundo tinham um motivo, que era fazê-las felizes juntas, coisa que elas não eram e continuam não sendo. O propósito dela não é ser feliz, mas a cada dia que passa é mais difícil seguir os padrões e isso as fazem sentir-se miseráveis. Steven retoma pedindo para que ela deixe eles entrarem na cabeça e traçarem um plano para ajudar a todos, começando por Yellow e Blue, e dessa vez para a surpresa de ninguém, White recusa, lançando um raio branco pelos olhos do Mecha e acertando Yellow e Blue, deixando suas pedras e corpos completamente cinzas como a White Pro, e assim como ela, assumem aquela posição de marionete com braços abertos e desaparecem. Agora sim, amarelo e azul, White tem o controle praticamente do robô todo, dando a hora das Crystal Gems saírem dali. Lápis segura Bismuto, Connie se segura na Peridote e Steven sai escorregando. Só que quando ele finalmente segura a mão da Connie, deixa todas as pedras caírem em uma queda bem grande. Então ele se solta da Connie e sai deslizando tentando pegá-las, saltando para a queda também agarrando apenas a pedra da ametista. Steven suplica para que ela se reforme agora porque realmente é uma questão de vida ou morte, eles podem salvar todos juntos. E nessa hora acontece uma amálgama das pedras de Steven e ametista e BUM! Surge a Smoke Quartz com sua roupa nova, que passa um tempinho analisando a situação e entendendo o que está acontecendo. Após perceber que ela é a Smoke, também percebe que Steven tirou a ametista da sua pedra com a fusão, uma coisa bem esperta. Então ela se desfunde lançando Steven em direção à Pedra da Pérola, se separando dele e mostrando a nova roupa da ametista. Uma roupa preta sem mangas com um rasgo no meio para mostrar a pedra, junto com seu jeans rasgado com estrelas do lado. A ametista não tem que se preocupar com a queda já que ela vira uma coruja e voa livremente. Ao agarrar a Pedra da Pérola, Steven faz a mesma coisa que fez com a ametista, usa a fusão para tirá-la da pedra. E depois de anos de espera, finalmente vemos diante dos nossos olhos a grande Rainbow Quartz ou Arco-Íris Quartz 2.0. Cuja arma é realmente o guarda-chuva como muita gente apostava. E ao ver as pedras da Garnet caindo, ela fecha seu guarda-chuva e desce num mergulho, agora montando no guarda-chuva fechado e usando como se fosse uma vassoura de bruxa que solta arco-íris por onde passa. Ela agarra as pedras da Garnet um pouco antes de baterem no chão e se desfunde plenamente, mostrando agora a nova roupa da Pérola, que na minha opinião ficou bem retrô, ou retrô até demais. Pérola percebe que acabou de se fundir com Steven e dá um abraço nele, seguindo pela chegada das outras Crystal Gems. Agora olhando para as pedras da Garnet, Steven pede para que ela saia também, precisa da sua ajuda e ele a ama. Então abraçando as pedras dela, Steven começa a brilhar e sua forma parece que está pegando fogo enquanto cresce. Mas um pouco antes da fusão, White dá um pisão neles com a nave da Pink. Porém isso não foi o bastante para parar Steven, Ruby e Safira, que levantam a perna da nave e atiram de cima de todo mundo, mostrando a forma incrível da fusão de Steven e Garnet, Sunstone, ou traduzido seria Pedra do Sol, mas Sunstone é muito melhor, que parece ter uma personalidade bem descolada e parecida com a da ametista. Sunstone diz que eles devem mudar sua mente ou suas ideias de um jeito ou de outro, e sabendo que a White está lá dentro, eles devem entrar lá dentro também. Agarrando Pérola e ametista e as colocando nos ombros, Sunstone salta em direção ao Mecha Diamond e usa o que parece ser a sua arma, combinando as manoplas da Garnet e o escudo do Steven formando um par de ventosas que ela usa para escalar o robô. Entretanto, pouco depois de Sunstone começar a subir, White usa o braço amarelo e a lança de volta para onde estavam, desfundindo a Sunstone e revelando a nova roupa da Garnet. Que sim, tem alguns detalhes que vimos naquele design conceitual do pôster do Diamond Days, mas o foco vai para o seu visor amarelo bem maior que o original. Garnet diz que eles precisam ficar maiores que Smoke Quartz, Rainbow Quartz 2.0 ou Sunstone. E Steven sugere que todos eles se fundam, todos os 4, e por incrível que pareça todas as Crystal Gems concordam, e Garnet fala que está na hora deles formarem a Obsidiana. Depois dos outros darem espaço, Garnet, Pérola, Ametista e Steven começam a sincronizar, cada um do seu jeito, até que se juntam os 4 e começam a brilhar e crescer numa luz enorme causada pela fusão de 5 Gems, sem contar que um deles é meio diamante, formando a maior fusão que nós já vimos na história da série, maior até que um diamante, uma fusão gigantesca negra de 8 braços que já conhecemos desde o primeiro episódio, Obsidiana ou a
fusão do tempo. Enquanto a obsidiana começa a subir pelo mecha com muito mais facilidade agora, as outras Crystal Gems decidem agir também. E nessa hora Bismuth finalmente entrega a Connie a sua nova espada que é só dela, partindo para atacarem o mecha e manterem os braços ocupados enquanto a obsidiana sobe. Pouco tempo depois de começarem a distrair a White, ela acerta a Lápis e a Bismuth, lançando o Lápis contra uma parede e fazendo o Bismuth quase cair de cara numa altura muito grande. Sorte que Peridot conseguiu segurá-la pouco antes de encostar no chão. Só não sei se foi pela roupa da Bismuth que é de metal ou pela Bismuth ser um cristal de metal. Logo em seguida Peridot que é acertada e Connie quase cai assim como a Bismuth, mas é pega pela obsidiana. Então quando White estava prestes a tentar derrubar a obsidiana, ela invoca as 4 armas das Crystal Gems e as funde formando o cabo e a guarda de uma espada. Abre a sua boca monstruosa de cima que está cheia de lava, enfia a semi-espada lá e cria uma espada ginórmica completamente inteira e com algumas coisas em Gem escritas nela. Quando os braços chegam, Obsidiana corta uma das mãos e parte um dos braços no meio como se não fossem nada. Depois finca a espada no meio do mecha e a usa para servir de apoio e saltar direto na cabeça da White. E nessa hora, Robo acerta de cara uma construção e acaba desfundindo a obsidiana. Mas assim eles podem ver que dá para entrar pelos olhos do robô. Connie fez como obsidiana e ficou a espada para não cair, e diz a Steven que alcança eles depois. Chegando na ponte de controle onde ela está junto com as Yellow e Blue zumbis, White debocha perguntando se Pink quer as coisas dela de volta, e diz que ela pode perceber o porquê dela não deixar ela voltar de novo para a Terra. Quando Steven se aproxima para tentar falar, a White Pearl literalmente cai na frente dele e o assusta, e ele pergunta o que ela fez com elas para estarem meio zumbis desse jeito, mas ela pede para que ele faça silêncio. Do nada White começa a falar da Yellow, dizendo que as impurezas dela absorvem todo o azul. Ela é muito forte, mas fraca quando se trata de azul. Já a Blue, ela absorve todas as cores quentes no aspecto dela, e acha que ela precisa da Pink. Já ela mesma tem certeza que não precisa dela, já que ela é todas as cores e ela é só uma parte dela que sempre vai ser reprimida. Coisas que Steven e a Amethysta não entendem e não fazem a mínima ideia do que ela está falando. Parando para analisar agora, eu achei bem interessante isso que a White falou, porque ela, diferente de qualquer outra Gem, tem noção do quão perfeita ela é e de gemologia. Os diamantes azuis e amarelos só têm essas cores porque eles possuem impurezas neles. Já um diamante perfeitamente puro sempre será branco. Sem contar que o White também parece saber que azul está relacionado à tristeza e saber que ele é uma cor fria. Já os diamantes cor-de-rosa têm essa cor por deformações na sua estrutura. Isso poderia explicar porque Pink foi a única a nascer com ideias tão diferentes e não querer seguir as regras como as outras 3. Voltando para o episódio, quando a Amethysta fala com Steven, White percebe a presença delas e ataca uma a uma com seu raio zumificador, que deixa todas cinza e mentalmente inativas como as diamantes e a sua pérola. White continua criticando Steven/Pink em como ele amplia os piores aspectos de cada Gem, e isso está escrito na pedra delas, a insegurança da Amethysta, a dependência da Garnet e a obsessão da pérola. E pede para que ela pare de tentar ajudá-las porque isso só vai deixar tudo pior. E é isso que ela faz, enquanto White só faz coisas melhores. Nessa hora as Crystal Gems se levantam e ficam na pose de sempre de zumbis de braços abertos, agradecendo a White por elas estarem assim agora. White diz que removeu todas as impurezas delas e agora a luz brilhante branca dela pode brilhar nelas, dizendo que agora elas são brilhantes, perfeitas e são ela. Steven tenta cortar ela dizendo que está errada. Ele pede para que ela o escute, falando que as suas amigas não precisam ser consertadas e estão muito bem do jeito que são. Daí White pergunta se ela sabe por que ela encoraja tanto as impurezas delas, e a própria White responde com um sorrisinho barato que é porque ela gosta de se cercar de Gems erradas, porque assim ela pode ser a melhor das piores. Mas Steven diz que não é assim, e mesmo se fosse, essa era a sua mãe, não ele. E ao ouvir a palavra mãe, White começa a rir bastante, mas tipo bastante mesmo. Ao ponto que Connie chega no meio da risada para tentar ajudar Steven, mas acaba enfrentando a Pérola Cinza que joga sua espada para longe e a mantém como refém. White continua. Além de se rodear de Gems inferiores, Pink também se rodeia de seres inferiores, perguntando se é boa a sensação, e completa dizendo que ela se tornou Rose Quartz para enganar os seus amigos patéticos, e agora está melhor ainda porque se diminuiu, mudou de forma e agora engana a si mesma. Mas Steven continua dizendo que ela está errada e que não é a sua mãe. Só que White pergunta como ele sabe de coisas sobre ela que não deveria saber. E Steven começa a lembrar dos vários sonhos que teve que eram memórias dela. E ele tenta justificar isso dizendo que estava conectado com ela por causa dos seus poderes. Porém, White continua convicta de que mesmo se escondendo numa criança humana, a luz da Pink não para de brilhar. Ela pode enganar a todos e até a si mesma, mas ela não consegue enganar.
Connie até tenta falar para Steven que ela só está tentando mexer com a cabeça dele, mas nesse momento o White pega Steven com os dedos, leva ele até próximo do rosto dela e com aquela cara amedrontadora dela diz que está na hora da Pink sair, pegando a pedra do Steven com as unhas e realmente arrancando ela do corpo dele. Quando Steven acorda, é como se tivesse apenas com metade da visão dele, e vê que sua pedra não está mais na sua barriga, olhando mais acima e vendo que ela está na mão da White. E essa Jean está começando a se reformar. Em meio à regeneração, vemos a forma original da Pink Diamond, que é seguida pela forma de Rose Quartz até parar na forma de Steven. E a Pink Diamond pura se forma idêntica ao Steven, só que todo rosa e emanando luz, o que deixa o White Diamond completamente pasmo. Assim que esse Steven se reforma, ele compartilha a visão com o Steven, servindo como mais uma prova de que eles são um só. E logo notamos que Steven está numa condição péssima vivendo sem a sua Jean, coisa que eu imagino que ele não aguentaria muito mais que alguns minutos. White olha para aquele Steven rosa e pergunta cadê a Pink, e ele responde que ela se foi. Daí quando ela pergunta abusada mais uma vez, o Steven rosa grita que ela se foi e causa um impacto físico tanto no chão quanto nela. Ao ver que o Steven estava precisando dele, o Steven rosa começa a caminhar em direção a ele, ignorando completamente as ordens da White, e Connie carrega o Steven no colo para que eles se encontrem mais rápido. Ao ver que não estava adiantando falar, White usa seu raio de controlar mentes no Steven rosa, que foi o mesmo que nada pois ele se protegeu com o que parece ser um escudo de poder bruto. Ela tenta mais uma vez e não faz nem cócegas nele, então ela se irrita e diz que só quer que ela seja ela mesma, e se não consegue fazer isso, ela vai fazer por ela. Usando com força máxima seu raio de controle da mente saindo dos seus olhos e de todas as agências que ela estava fazendo de marionete, que novamente não teve efeito nenhum, até que o Steven rosa simplesmente abre os braços e consegue derrubar todos na sala. Quando Steven rosa finalmente chega no Steven, ele o pega no colo e os dois começam a girar e rir bastante, tudo isso bem na cara da White, até que se torna um só novamente como se Steven estivesse 100% completo. White se enfurece novamente, diz que ele é Pink Diamond, não tem essa aparência, não tem essa voz e não é meio humano, só está agindo feito uma criança. Daí Steven solta: "Eu sou uma criança, qual é a sua desculpa?" E ao ouvir isso, White fica envergonhado e seu rosto fica rosado, assim como o rosto de todas as Jeans que estavam sob o seu controle e até o rosto do Diamond Mecha. E ao perceber que o que tem de errado é com ela perde completamente o controle de todas as Jeans que são liberadas do seu transe. Só nessa hora Bismuth, Peridot e Lápis chegam para ajudar, mas as Crystal Gems e os outros estão completamente bem. Até a Pink Pearl saiu do transe depois de milênios. Voltando para White, ela diz que está se sentindo ridícula, e ao olhar para Blue e Yellow, ela diz que ela está desbotada ou off-color, já que sendo um diamante branco, ela não deveria ter nenhuma outra cor senão o branco. Ela praticamente começa a entrar em crise porque ela deveria ser perfeita, absolutamente sem nenhuma falha. E se ela não é assim, quem ela é? Quem o Steven ou a Pink é? Quem são todos? Então Steven diz sabiamente que se ela deixar todos serem quem são, ela poderá se descobrir quem ela é. E uma das formas de começar a mudar tudo é fazer coisas melhores como ela deveria fazer. E isso é saindo da sua cabeça. Voltando para a Terra, está vendo um show de Sadie Killer e os Suspeitos, com ela cantando Minha Van Vai Pro Seu Coração, sem contar o seu cabelo verde. E assim que terminou essa música, o Mecha Diamond todo consertado pousa na praia, mostrando as Crystal Gems e as diamantes para todos. E depois que Steven pula para abraçar o seu pai, Large of Colors finalmente chegam na Terra, comemorando que fugiram das regras e das diamantes, mas na primeira imagem que tem do planeta, eles dão de cara com 3 diamantes. Mas Steven explica que está tudo bem. Após ver o leão, Lars vai direto para Sadie, que não se viam desde que Lars preferiu se esconder do que ajudar a salvá-la. E os dois ficam impressionados um com o outro, uma estrela do rock e o outro pirata espacial, mas eles acham que combinam com ambos. E como a plateia queria mais uma música, Sadie chama Steven para cantar para todos para compensar que ele meio que estragou o clima do show. Então ele começa a cantar uma nova versão de We Are The Crystal Gems, e enquanto a canção toca, todas as Gems e os cidadãos de Beat City se apresentam, as diamantes vão até a nave onde as centípodas estão, e Steven parece explicar a situação a elas e Blue tem uma ideia, o que nos leva até a fonte de lágrimas de Rose Quartz. Eles começam a pegar todas as bolhas das Gems corrompidas e jogam na fonte, com Blue, Yellow e White entrando nela, como se fosse uma piscina gigante com o poder das 4 diamantes para curá-las. Um a um as bolhas começam a estourar e nós vemos quase todas as Gems corrompidas da série tomando a sua verdadeira forma. As centípodas ou nefritas, a turmalina melancia, Bix Jasper, os besouros celeste e terrestre, o que deixa as Crystal Gems muito felizes, e até mesmo as Jasper voltam ao normal, ou quase normal. Depois de umas 3 temporadas inativa, as Jasper que uma parte de vocês tanto ama está de volta, que já ia querendo atacar o Steven,
Mas ao ver a situação toda, a sua diamante atual ali e a Amethysta falando com ela, Jasper ficou meio envergonhada ou algo assim. E na fonte, em meio ao sorriso de todas as diamantes, White quase sorri. No fim do dia, as diamantes se despedem do Steven só levando embora as partes delas do Mecha Diamond, deixando as pernas da Pink na terra. As Crystal Gems comemoram de noite na praia, com Steven mais longe tocando com o seu ukulele, até que Garnet, Amethyst e Pérola se sentam perto dele para ouvir uma nova música que ele compôs, Change Your Mind, que fala no todo que é mais importante que ele se ame e se respeite do que qualquer outra pessoa, mas que quem quiser mudar de ideia, Change Your Mind, pode conhecê-lo. E assim termina o último episódio especial da 5ª temporada de Steven Universe. Não sei nem o tanto que eu falei, mas acho que todo mundo concorda, querendo ou não, que esse episódio pisou em todos os episódios que já tivemos, desde Libertador, Uma Única Rosa Pálida ou Reunidos. Foram 44 minutos muito apelões que prendeu a atenção de todo mundo e não foi um episódio chato em nenhum momento. Sem contar que assim que o episódio acabou, foi anunciado que o filme de Steven Universe vai estrear no outono dos Estados Unidos, ou seja, entre setembro e dezembro de 2019. Pois é, ainda vai demorar muito. Nesse episódio vimos muita coisa do passado da Pink, um Megazord Diamante 100% completo e funcional, as novas roupas das Crystal Gems de Lápis e Peridote, sem contar com as novas roupas de Pérola, Amethyst e Garnet. A Rainbow Quartz 2.0 finalmente apareceu, a fusão de Steven e Garnet, e ainda por cima a fusão de todos os 4 ou todos os 5 formando a Obsidiana, a fusão do templo que eu achava que nunca veríamos na série. Fora todas as Gems corrompidas, a pedra do Steven sendo arrancada, todo o diálogo com a White e tudo mais. Só fiquei decepcionado que de todas essas fusões novas, nenhuma delas foi Lapidote. Não é à toa que muita gente achou que esse fosse o último episódio da série, mas relaxem que já faz tempo que foi renovada para uma 6ª temporada. Sem dúvida alguma esse episódio merece uma nota 10, que se pudesse ser mais de 10 eu daria, sei lá, 100. Supriu completamente as expectativas de todos os fãs, bem diferente de Escapismo, e assim como os episódios que eu citei antes, entrou para a história de Steven Universe, que mais uma vez entrou em hiato indefinido. Então é isso, galera! Espero que tenham gostado dessa super review que eu levei a madrugada toda para fazer e que foi a maior review do canal, que deve valer a pena para o longo período que vamos ficar sem episódios novos ou qualquer notícia. Deixa o like se você gostou do vídeo, que é sempre muito importante. Se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito. Comente o que vocês acharam de Change Your Mind. E até o próximo vídeo.